Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, estamos aqui para trazer mais um caso para vocês, não é verdade? Então, já vos digo que o caso de hoje é assim um caso muito complexo, porque à primeira vista parece um caso muito óbvio em que nos deparamos logo com o crime, sabemos a solução, sabemos quem foi, fica solucionado, tudo bem, mas quando se olha de perto, se percebe que nada é o que parece. Então, por isso, venham comigo conhecer o caso de hoje. Mas antes de mais, já deixem o vosso like para ajudar na divulgação do podcast. Vá, comentem, compartilhem. Eu espero que me ajudem mesmo para podermos continuar com esse projeto. Bom, aqui vamos começar no dia 3 de junho de 2019, quando o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, recebe uma chamada de um jovem que vive em Baton Rouge, na Louisiana. E esse jovem ligou dizendo: "Eu matei o meu pai. E agora, o que tenho que fazer?" Sim, foram essas as suas palavras. A atendente, sem perceber, então perguntou: "Mas mataste o teu pai? Tens a certeza que ele está morto?" O jovem respondeu que não sabia. Ele disse: "Eu atirei nele umas 3 vezes. Eu acho. Não tenho a certeza. Tem sangue no chão." Mas de seguida ele confirma que sim, que atirou 3 vezes. A atendente então pergunta o nome dele e ele disse: "Meu nome é Anthony Joseph Templet." E é esse o caso de hoje. Bom, Anthony, após ligar para o 911, manteve-se em linha e continuou a falar com a atendente no telemóvel, enquanto ele passava todas as informações para ela, para a polícia saber onde ele estava e irem até o local. Ele ficou do lado de fora da casa esperando, tranquilamente, falava com a atendente de forma muito calma e disse que deixou a arma do crime dentro da casa, então ele estaria desarmado e à espera da polícia. Por volta das 13h15 da madrugada, William Brough, que é um sargento de Baton Rouge, chegou até o local e encontrou Anthony, onde ele disse que estaria do lado de fora da casa. William então deu a Anthony indicações de como ele deveria agir. Ele fez tudo o que lhe foi mandado, sem chorar ou demonstrar qualquer tipo de emoção. Anthony estava mesmo muito calmo, como eu vos disse. Anthony disse que não entendia a gravidade daquela situação, pois William chegou lá, meteram-lhe as algemas, né, e ele foi detido, foi colocado no carro, e ele disse que para ele, eles só o iam levar, né, para prestar umas declarações e que ele depois seria solto. Mas já vos adianto, né, como acho que dá para se perceber, não foi bem isso que aconteceu, não é? Mas vamos continuar. A polícia entrou pela entrada da garagem, pela porta das traseiras, que dava para a cozinha. Ao entrarem, viram então uma arma em cima da ilha da cozinha. Eles passaram, né, pela cozinha para ver se tinha mais alguém na casa. E ao entrar no quarto principal, acharam uma outra arma ao lado de um telemóvel em cima da cama. A vítima estava caída no chão do corredor. Estava em uma poça de sangue, mas ainda respirava. Os socorristas, então, foram chamados, chegaram ao local e levaram o homem para o hospital. Anthony então foi levado para a esquadra da polícia, para a unidade de crimes violentos e foi interrogado. Ele estava bem calmo. O detetive Greg Brown o interrogou
Então ele disse que ia responder todas as perguntas do detetive e assim o fez. Ele disse que vivia naquela casa com o seu pai, apenas os dois, e disse que o relacionamento dele com o pai era problemático, que ele não gostava do pai, que ele ficava sempre o criticando, o chamava de vários nomes, como idiota e coisas do género. Contou que na noite antes do crime, tudo foi normal, que ele jantou, e foi dormir. Só que ele disse que quando ele estava deitado, ele viu que o pai começou a mexer no telemóvel dele. E ele então perguntou o que é que o pai estava fazendo. Os dois começaram a discutir. Seu pai disse que ele estava mantendo contatos com a sua madrasta, que na verdade era a mulher do pai, mas nesse momento específico eles estavam separados. Mais à frente eu já vou-vos contar o porquê, isso tudo em mais detalhes. Mas aqui o pai achou que ele estava falando com a madrasta, né, às escondidas, né, nas costas dele, e ele então se sentiu excluído, segundo Anthony, porque ele disse que o pai dele não gostava de segredos, mas ele não achou nada no telemóvel, né? Mas Anthony diz que seu pai começou a dizer várias coisas sem nexo e gritava com ele até que a briga ficou física. Segundo ele, seu pai tentou lhe dar um soco e o agarrar, mas ele implorou e fugiu. Então, entrou no quarto de seu pai, trancou a porta e não sabia o que fazer. Ele disse que ali ele temia por sua vida e decidiu então pegar em uma arma para se libertar. Na verdade, ele pegou duas armas para garantir que pelo menos uma funcionaria, pois ele disse que já não usava aquelas armas há muito tempo e não sabia se iam funcionar. O detetive aqui, só para vos dizer do caso, o Greg, disse que alguém que diz que tem uma arma para usar e uma outra de reserva é porque existe, na sua concepção, intenção de matar. Anthony disse que pegou as armas e seu pai, do outro lado da porta, né, que ele estava trancado no quarto, disse: vai atirar em mim, seu filho da... Acho que já perceberam. Ele não respondeu. Disse que nunca viu o seu pai assim, que aquele dia ele sentiu que corria realmente perigo. Disse que seu pai teria tentado entrar no seu quarto à força. Havia uma rachadura até na porta quando a polícia foi lá. Anthony então disse que quando o seu pai tentou abrir a porta à força, que ele acabou se machucando. Ele então ouviu um barulho, como se fosse um gemido, né, do pai quando se machucou. Então ele simplesmente abriu a porta e começou a atirar. Aqui, o detetive, né, disse que Anthony tinha outras opções, outras saídas, uma vez que havia um telefone no quarto e janelas também, que ele, quando estava preso no quarto, podia ter optado por sair, mas que ao invés disso ele decidiu que iria acabar com tudo. Anthony, por sua vez, disse, né, que depois de atirar em seu pai, ele ficou se sentindo horrível, mas que aquela, para ele, era a única saída. Mas o detetive, como eu já vos disse, tinha aqui uma opinião diferente. Disse que Anthony não corria perigo, que ele não estava ferido e nem tinha sinais de luta. Nem a zona do crime, né, nem ali na casa. Disse que a casa estava muito limpa e nada parecia estar fora do lugar. Ele então prendeu Anthony por tentativa de homicídio. Aqui porquê? Porque, como eu vos disse, o pai estava a respirar, foi levado para o hospital, então já não havia uma morte. O que havia aqui era uma tentativa de homicídio. Bom, como eu vos disse, aqui tudo aconteceu de madrugada, né? Então, às 7:30 da manhã, Susan Templet recebeu uma chamada da polícia, contando-lhe o que tinha acontecido.
Susan era a companheira de Bert, o pai de Anthony. Ela disse que foi avisada que seu marido sofreu um traumatismo craniano e estava no hospital. Então, ela foi até lá e viu que ele estava a ventilador e o corpo dele estava conectado a aparelhos. Ela disse que segurou na mão dele, disse que o amava e estaria sempre lá. Ela esperou por 4 dias e em 6 de junho desligou o respirador. Ele então faleceu, retiraram as balas e o legista disse que a morte dele era um homicídio, né? Então, Anthony, que estava preso, acusado de tentativa de homicídio, agora teve o seu crime alterado e aos 17 anos de idade passava a responder por homicídio de seu próprio pai. Os jornalistas aqui, né, começaram a dar a notícia, porque, gente, estamos a falar de um jovem de 17 anos de idade que assassinou o próprio pai, então aquilo começou a circular em todas as redes, em jornais e TV. Os jornalistas falaram com os vizinhos, mas eles disseram que o Bart Templet não era muito conhecido no bairro. Não falava muito com os vizinhos. O jornalista Austin Kanker quis ir mais a fundo para ver se na vizinhança ele de fato ficasse a saber assim qualquer coisa, algo que podia levar a descobrir qual foi a verdadeira motivação desse crime. Até que os vizinhos falaram mais um pouco, né? Com a insistência foram se abrindo um bocadinho. Disseram que estavam chocados, pois naquele bairro não acontecia esse tipo de coisas. Disseram ainda que Bert era estranho, parecia estar sempre bêbado e que já chegou a ameaçar vizinhos enquanto estava bêbado e que os vizinhos disseram, na sua maioria, que quando passavam na casa, na maior parte das vezes não viam ninguém. Eles eram muito reservados mesmo. Agora aqui vou-vos falar um bocadinho da Susan e da sua relação tanto com Bert, o pai, quanto com Anthony, o filho. Susan disse que conheceu Bart em 2008 durante um jogo de futebol. Era o aniversário dela e sua amiga os apresentou. Ela disse que eles amavam beber, ficar na piscina e fazer churrasco, se davam muito bem, até que ela e seu filho Peyton foram viver com Bart e Anthony. Na altura, Anthony tinha 7 anos e ela disse que ele era muito engraçado, bem brincalhão, eles cozinhavam juntos e ela disse que Anthony adorava isso, porque quando eles cozinhavam, ele tinha ali alguém lhe dando atenção, ao invés de criticar tudo o que ele fazia. Assim, o primeiro red flag aqui. Mas ela e Bert tinham uma boa vida. Eles tinham uma casa, tinham carros, tinham piscina, viagens. Ela disse que eles eram felizes. Vamos tentar perceber aqui alguma das coisas do caso, porque eu sinto que um bocado que Susan diz que tinha uma boa vida, mas aos poucos ela vai revelando mais e nós vamos ver que, bom, se calhar eles não eram assim tão felizes. Peyton, que é o filho de Susan, né, o enteado de Bert, disse que sempre que Bert estava por perto, eles ficavam mais cuidadosos, todos eles, porque ele era bastante autoritário e agressivo. Ele disse que, por exemplo, quando Bert estava por perto, eles não falavam coisas engraçadas. Ficavam mais calados, mais retraídos. Disse que Anthony até gostava de ficar em seu quarto porque ele não ficava à vontade com o pai. Ele disse que Bert amava o seu filho de um jeito estranho, mas que amava, e que Anthony detestava o pai. Anthony disse que seu pai
sempre lhe fazia acreditar que ele estava fazendo algo errado. Daqui nós percebemos aquelas críticas que Susan falou. Ele disse que o seu pai o fazia ficar triste e fazia-o sentir-se sempre culpado de alguma coisa. Susan também disse que à medida que Anthony crescia, ele foi ficando cada vez mais reservado, não demonstrava mais emoções e que nunca dava para saber se ele estava triste ou feliz. Aqui, a Dana Cummings, a procuradora-geral assistente e diretora jurídica, disse que ficou a saber, né, do homicídio pelo telemóvel, porque ela disse que recebia vários e-mails com vários acontecimentos e que quando ficou a saber daquilo até pensou, nossa, que triste, né? Um miúdo de apenas 17 anos de idade, fazer isso com o pai. Mas ela disse que quando foi ouvir a ligação de Anthony para o 911, que ficou sem acreditar porque ele não demonstrava nenhuma emoção. Aqui a fala sobre a emoção dele vai ser muito recorrente ao longo do caso. Hilar Moore, a procurador-geral, disse que trabalhava na área há mais de 40 anos e já tinha visto assim pessoas nessa situação reagirem das mais variadas formas, mas que Anthony não demonstrou nada. O que foi confirmado por Anthony, já que ele disse que devido a tudo que ele passou com o pai enquanto crescia, que ele aprendeu a desligar as suas emoções e a não se importar muito. Então, para ele era mais fácil fingir sempre que nada aconteceu. O que chamou também bastante a atenção dos promotores era o fato de Anthony, durante a entrevista, dizer que não se recordava de coisas básicas, como a sua data de nascimento e morada. Também vamos falar mais sobre essas questões dele não saber coisas básicas, né? Que até uma criança muito mais nova saberia. Bom, aqui agora vamos falar de uma mulher que foi assim uma peça muito importante para esse caso, que é a Helena Fennell, que era uma colega de trabalho de Anthony. Sim, ela trabalhava com Anthony numa estufa, né, de plantas e flores. Ela disse que ficou muito apegada a ele, sentia-se como uma mãe para ele, porque para ela era como se Anthony não tivesse uma figura materna em casa. Ela disse que quando soube do homicídio de Bert, viu que se falava que um rapaz branco e privilegiado matou o pai, mas que ela sabia que aquilo se tratava de algo muito mais profundo e queria que todos soubessem a verdade. Bom, então aqui agora vou vos contar o que ela trouxe sobre a perspectiva dela, né, que conhecia as pessoas envolvidas. Ela disse que Bert conhecia Scott, o chefe, e foi assim que Anthony conseguiu o trabalho ali na estufa. Scott contou que sim, que Bert pediu para ele arranjar um trabalho para seu filho Anthony, e ele disse que até podia ser, mas que antes tinha que conhecer o filho, não é? Então, eles marcaram, né, de se encontrar, marcaram um almoço que era para falarem, para ele conhecer Anthony e ver se dava para ele trabalhar com ele. Só que ele disse que naquele dia, durante o almoço, Bart não deixava Anthony falar praticamente, que todas as perguntas que ele fazia a Anthony era o Bart quem respondia. Mas mesmo assim, ele acabou por contratar Anthony. A Helena disse que quando ela conheceu Anthony, parecia que ele nunca tinha saído de casa, gente. Sim, ela disse que ele não conhecia, por exemplo, atores super conhecidos que qualquer uma pessoa ali conheceria, que não sabia coisas assim muito básicas como o sinal de dá cá mais 5, sabes? Quando alguém te estende a mão a dizer, olha, vamos aqui dar cá mais 5, celebrar, bater com as mãos, que ele não percebia essas coisas assim do dia a dia, coisas pequenas, mas que
Gente, a linguagem gestual nesse sentido de cumprimentos, de dizer que está bom, está mal, não gosto, gosto, são meio que coisas universais e ele não sabia. Ela disse que não o via com familiares, que ele não visitava familiares no Natal, não conhecia a mãe, nem sequer sabia o nome dela. E não sabia também se tinha avós. Disseram que ele não ia para a escola, que era ensinado em casa. Mas ela disse que também, se lhe perguntassem assim algumas coisas básicas, que ele não sabia. Mal conseguia falar, nem sabia dizer em que ano estava ou as matérias que estudava. Ah, ela disse que era tudo muito estranho, que coisas que não batiam certo, que seu pai controlava todos os seus passos com GPS, no telemóvel. Ela disse que chegou ao ponto do pai de Anthony ligar para o chefe, né, o Scott, e perguntar o que é que se passava com Anthony, porque ela disse que ele estava ali a ver o que é que o filho estava a fazer, onde é que ele estava pelo GPS e que o filho estava parado há 30 minutos no mesmo local. Mas, gente, ele estava no trabalho, ele estava parado no local porque naquele momento ele estava ali a tratar de umas plantas que tinha que ser ali. Então, assim, para vocês verem como era, ele foi trabalhar e o pai passava o tempo a ver no GPS onde ele estava, os passos que ele dava, ao ponto de ligar para o chefe a questionar isso. Então, assim, era algo um bocado, para não dizer outra coisa, vou dizer só um bocado estranho. Helena disse que após a morte, então, a notícia da morte de Bert, que ela decidiu ir dar uma vista de olhos, né, nos documentos de Anthony quando ele fez a candidatura para a vaga. Ela disse que viu que quem tinha escrito, né, tudo na candidatura, tinha preenchido o formulário, tinha sido o Bert. Ela descobriu então que Anthony nunca tinha tido aulas em casa. Então ela sabia que havia muita coisa ali que não estava bem. Ela queria ajudar Anthony e também ela disse que não parava de pensar onde é que a mãe de Anthony estava nessa história toda. Então ela resolveu ligar para Shania Landry, que eu já vou vos dizer quem é e o papel dela aqui nessa história. Então continuem atentos, eu sei que são muitas pessoas e nomes, mas eu estou a tentar assim explicar tudo direitinho para vocês não se perderem. Shania Landry era uma especialista em genealogia e DNA. Então, Shania falou com Helena. Helena lhe pôs a par, né, de tudo, embora ela também já conhecia o caso, porque, como eu vos disse, esse caso estava em toda a parte. Toda a gente já tinha ouvido falar sobre. Aqui, só para realçar, quando eu digo toda a parte, nós temos que pensar muito no contexto dos Estados Unidos, que é tudo em estados. Então é como se fossem aqui na Europa, cada estado um país. Então, quando eu falo toda a gente, eu estou a pensar ali do estado onde eles viviam, né? Porque no outro estado, se calhar ninguém sabe, ninguém viu, mas ali todos sabiam. Bom, Shania então aceitou ajudá-la e disse que ia tentar encontrar sim a mãe de Anthony. Ela então fez inúmeras pesquisas, disse que não encontrou nada de relevante sobre Anthony, uma vez que ele era menor de idade. Então teve a ideia, né, decidiu fazer uma pesquisa sobre o pai. E aí, gente, aí ele descobriu muita coisa. Porque na verdade Bert tinha uma ficha criminal muito extensa por crimes e delitos cometidos no passado e todos eram relacionados à agressão. E ali teve um caso no meio daqueles todos que lhe chamou bastante atenção, que era agressão contra um familiar. E estava registado no mesmo ano que Anthony nasceu. E como ela sabia que ele tinha nascido no Texas, pediu para um amigo dela, que era detetive particular em Houston, no Texas, para tentar descobrir quem era aquela vítima naquele caso de violência contra familiar. Mas ela continuou fazendo ao mesmo tempo várias pesquisas, né, enquanto o amigo também procurava, até que ela encontrou uma jovem chamada Natasha. Sim, Natasha, não é Natasha.
E ela disse que até por esse nome ser diferente, né, Natasha, foi muito fácil dela conseguir encontrar essa pessoa no Facebook. Então ela enviou uma mensagem, né? Mas lá está, como eles não eram amigos, essa mensagem ia para a caixa de solicitação de mensagens, então não ficava assim logo visível. Mas ela ali tinha feito isso e agora tinha que esperar o contato de Natasha para tentar perceber. Ela então ligou para Helena, enviou uma foto de Natasha e disse: Helena, não achas que essa pessoa poderia ser irmã de Anthony? O que a Helena disse é que quando viu a foto logo tinha certeza que sim. Bom, Natasha então entrou em contato com Xenia, e ela disse que quando Natasha entrou em contato, ela estava falando com a Helena. Então ela logo arranjou ali de falarem todas ao mesmo tempo ao telefone. E ela disse que ao falar com Natasha e sua mãe, elas descobriram que Anthony, ou AJ, como afinal elas lhe chamavam, era, gente, aqui, pasmem, que era uma criança desaparecida, segundo elas. Elas disseram que haviam cartazes e tudo, e que elas andavam há anos a tentar achar aquela criança. Isso, como é óbvio, caiu assim como uma bomba, e saiu nas notícias, então todos queriam saber de fato o que é que se passava aqui. Um caso que parecia se tratar de um homicídio em que sabia quem tinha cometido o crime e a julgamento e acabou-se, começa a trazer mais coisas e tendo assim algumas reviravoltas que eu agora vou-vos trazer detalhadamente. Aqui vamos agora falar da mãe, né, de Anthony, e contar um bocado da história dela, porque vai nos ajudar a entender muita coisa aqui neste caso. A mãe de Anthony chama-se Teresa Webb. Webb era o seu nome de solteira. Ela disse que estava sentada com a filha no jardim quando o telefone tocou e alguém perguntou se ela conhecia o Anthony. Ela disse que foi um choque, e perguntou se Anthony estava bem ou se morreu. Sim, gente. Quem ligou foi Xenia, né, como eu já vos disse, e ela explicou a situação do Anthony. Assim, Teresa ficou, como é óbvio, muito feliz por ter encontrado o filho que estava desaparecido, mas estava triste, né, por saber as circunstâncias, né, que ele se encontrava. Ela disse que seu filho estava desaparecido há 11 anos e ela não tinha notícias dele. Bert tinha dito para Anthony que sua mãe era uma drogada, que não queria saber dele, mas aqui começou-se a levantar várias questões, a dizer: essas alegações da mãe e da filha não fazem sentido, aqui as coisas não estão a bater certo, porque não havia registros formais, sei lá, queixas, denúncias, alguma coisa que apontasse que Anthony era de fato uma criança desaparecida. Então aqui assim começaram a se fazer tantas questões, e cada vez que aparecia que iam-se trazer mais respostas, traziam-se mais dúvidas. O que Teresa veio contar é que ela conheceu o Bart em um momento muito difícil. Ela estava se divorciando e tinha 2 filhos, Matthew, de 9 anos, e Natasha, de 12 anos. Ela trabalhava 7 dias por semana em uma marisqueira. Bart foi lá no restaurante e ela o atendeu. Ela disse que ela não era muito boa no que ela fazia e esqueceu a salada dele. Ela disse que pediu desculpas, mas que ele disse que não tinha mal porque ele não comia planta nem mato. O que ela achou muito engraçado e começaram a ficar então depois disso. Ela disse que foi bom voltar a se divertir depois de algum tempo, né?
Aqui a mãe de Teresa, que vivia com ela, disse que quando ela viu Bert, que ele tinha um sorriso enorme, que ela até achou que não daria certo, porque ele não era o tipo que a filha costumava namorar. Mas que Bert era muito insistente e eles acabaram por se relacionar. Teresa disse que depois de uns meses se relacionando com Bert, ele recebeu uma proposta de trabalho em Houston, e pediu-lhe que fosse com ele. E ela então foi, mesmo não o conhecendo muito bem, porque era recente, né, o relacionamento, ela disse que foi. Isso foi no ano de 2000. Ela disse que depois da mudança, Bert ficou estranho, exigia muito atenção. Ela disse que teve um dia, só para vocês terem uma noção, que Bert estava preparando uma bebida para eles e ela estava, né, limpando a cozinha, fazendo as coisas dela, mas que Bert insistia que ela tinha que parar, virar para ele e ficar a vê-lo preparar a bebida. Então ela disse que ela não olhou, então Bert foi até ela, pegou uma cadeira e partiu no meio, batendo-a no chão. Ela disse que nessa altura ele estava assim muito descontrolado e que ela então ficou depois sabendo que ele estava assim consumindo, né, substâncias ilícitas e ela ficou com muito medo. Ela disse que Bert a isolou por completo da família dela, a manipulava todos os dias, até que Bert chegou a bater nela, mas bateu nela tanto que ela disse que ficou acamada por vários dias, mas teve medo e não contou nada a ninguém. Ela disse que passado um tempo ela acabou por engravidar, que ela achava que Bart não podia ser pai, como ele não tinha nenhum filho, né? E que ela então não se cuidava muito, e engravidou, mas disse que mesmo grávida, Bart continuava agredindo. Tanto que quando Anthony nasceu, Bart estava preso por agressão e que eu já vos disse também que foi assim que Shandy encontrou, né, através daquele registro criminal de agressão contra um familiar. Em 2002, Teresa chegou a ligar para a polícia porque Bart bateu nela e pegou no filho Anthony, que na altura tinha apenas 7 meses, e foi embora. Pegou, começou a sair, a andar de carro, ninguém sabia para onde ele foi. A polícia chegou a ir atrás dele, mas não o encontraram. Ela disse que nesse momento ela perdeu as esperanças, né? Pensou, meu Deus, ele levou meu filho. Mas que Bert depois simplesmente voltou, chegou em casa, não disse absolutamente nada, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que ela simplesmente desligava, fingia assim que nada aconteceu e continuava a vida. Ela disse que ela tinha sofrido abusos na infância de um padrasto e disse que desde muito nova então passou a desligar-se das coisas más que lhe aconteciam. Ela disse que ela era muito próxima de Anthony e que Bart nunca estava em casa, então eles ficavam os dois, se divertiam imenso, mas que como Anthony era muito pequeno, ele não se lembrava dessas coisas. Ela disse ainda que Bart lhe pediu para fazerem um seguro de vida, mas que ela recusou, pois ela sabia que ele a poderia matar para ficar com o dinheiro. Ela disse que ainda começou a espalhar bilhetes em várias partes da casa, assim, gente, até dentro do forno. Ela colocava pequenos bilhetes onde ela dizia: se eu morrer, foi o Bart. Gente, sim, era assim, segundo ela, algo neste nível. Ela disse até que uma vez um amigo de Bart chegou na casa deles e lhe disse que ela tinha que ir embora, pois Bart o tinha contratado para a matar. Sim. Ela disse que começou a pegar as coisas dela, a tentar pegar o Anthony para fugir, mas que esse amigo disse: não, tem que ser já, já, já.
Bert, entretanto, chegou, o homem foi-se embora e Bert chegou lá, ficou furioso a perguntar como é que esse homem ia lá dizer isso, que era um absurdo, que ele ia resolver aquilo. E, gente, ele pegou no carro, saiu para ir atrás daquele homem, mas só voltou na manhã seguinte. Sim, como sempre, né? Como ele fazia, segundo ela, como se nada tivesse acontecido. E ela, como eu já vos disse, ela desligava e também fingia que nada aconteceu, vida que segue. Ela disse que até o que foi assim o ponto, né, de ruptura, a gota d'água, como vocês lhe queiram chamar, foi um dia que os pais de Bert, que viviam em Baton Rouge, em Louisiana, foram até Texas, né, para os visitar. Ela disse que ela tinha feito ali carne com ovo, estava a preparar assim uma coisa para eles e que Bert chegou super furioso, disse que de onde eles vieram eles não comiam aquilo, começou a gritar, que atirou as coisas todas, os pratos, as comidas e bebidas pelo chão e que foi algo assim tão descabido ao ponto de Bert pegar nela pelos cabelos e começar a arrastá-la para bater nela. Assim, ela disse que arrancou-lhe imenso cabelo ali na frente dos pais dele mesmo. Então, os pais de Bert disseram que eles iam embora, que não iam ficar lá. Ela tentou ir com o filho, mas ao mesmo tempo Bert não deixava e ela disse que sabia que se ela levasse o filho que Bert ia atrás, não a ia deixar ir embora e naquele momento ela tinha tanto medo que ela só queria ir embora. Ela então entrou no carro com os pais de Bert e foi embora com eles. Ela então pediu aos pais de Bert que a deixavam ali ao pé de uma paragem, né, de autocarros e ela pegou um autocarro e foi até a casa de sua mãe. Ela voltou para a casa de sua mãe e disse que quando chegou lá estava super magra, super descabelada, sentia-se muito mal, estava toda marcada, ela tinha sido agredida várias vezes e de formas bem pesadas. Disse que quando chegou lá só ficou na cama por algumas semanas, que nem conseguia sair da cama e se sentia muito mal por ter deixado o filho para trás. E então, quando ela se sentiu melhor, sentiu-se com forças para ir lá, né, tentar trazer o filho de volta, ela disse que encontrou a casa vazia, não encontrou nem Bert, nem Anthony em lado nenhum. Aqui, gente, foi a altura em que Bert levou Anthony para Louisiana. Ela disse que foi atrás deles em Baton Rouge porque ela sabia que os pais de Bert viviam lá, né? Ela disse que ao chegar lá tentou entrar em contato com eles, mas não a respondiam. Ela disse que chegou até a casa dos pais dele, gente, que começou a bater na porta, mas que eles não abriram, mas ela conseguia ouvir o filho a falar lá dentro, então ela sabia que o filho estava lá. Eu não quero julgar esses pais, mas tipo, o filho agredia a mulher, agrediu na frente deles, eles sabiam tudo o que se passava e ela vai até lá a tentar ver o filho e eles simplesmente se calam, né? Assim, um absurdo atrás de absurdos. Já estou assim um bocado nervosa com esse caso. Mas, seguindo, ela fez, né, o certo, abriu um processo em tribunal, lutou pela guarda do filho. Esse processo ela abriu no Tribunal do Texas. O que ela conseguiu, né? Lhe foi concedida a guarda e ela pôde pegar o filho e o levar de volta com ela. E vocês aqui já devem estar a perguntar, mas como assim o filho não estava desaparecido? Sim, calma, vamos chegar lá. Passado um tempo, a Teresa deixou o filho num certo dia com sua mãe e foi para outra cidade. Nisso chegou um homem vestido de polícia. A mãe diz era polícia, porque eu olhei para ele, ele apresentou-se como polícia, tinha tudo certo e disse que precisava levar Anthony. Ela disse que achou que aquilo não estava certo, achou que era algo ilegal, mas falou com o homem que era polícia. O homem disse que não, que tinha que levar sim,
a Anthony para ir ter com o pai. Ela disse que então só conseguiu abraçar a criança e dizer que ela o amava e que a mãe dele também o amava muito, para ele nunca se esquecer disso. E a criança foi levada. Ela disse que ficou assim, a senhora, né, a mãe de Teresa, disse que ficou devastada, que ligou para a filha a dizer o que tinha-se passado, mas que a filha disse: como assim? Eu te deixei como meu filho, deixaste que ele foi embora. Então a mãe ficou super, assim, a se sentir super culpada, né? Porque o neto foi levado e ela não conseguiu impedir. Tanto que uma irmã de Teresa disse que a relação da mãe delas com a irmã ficou até hoje estranha e acho que nunca iam ser como antes por causa desse fato, assim, gente, muito triste mesmo. Só que aqui eu vou-vos dizer que sim, o homem que foi lá era de fato a polícia, mas para ele não se tratava de ir lá buscar o filho, né, de Teresa e Bart de forma ilegal. Na verdade, Bart entrou com um processo, também pedindo a guarda de Anthony, só que ele deu entrada nesse processo em Louisiana. Como ele tinha perdido o processo no Texas, ele nem quis falar nada sobre isso, fingiu que não aconteceu e foi lá só falar de um novo processo. É o que eu já vos disse aqui, que parece que os Estados Unidos têm uma coisa que parece que, lá está, que é um continente e que cada estado é quase que fosse um país independente, porque assim, parece que não se comunicam, né? Tens um processo em Louisiana e outro no Texas, ambos decidem coisas diferentes, mas ninguém sabe ao certo. Era assim um bocado confuso. Porque é que eu digo isso? Porque aqui, quando ele deu entrada num processo em Louisiana, ele disse que a mãe era maluca, que era drogada e que não tinha condições, né, de cuidar do filho e assim ganhou o processo. Então, se um tribunal diz que ela tinha condições para cuidar, o outro diz que não, enquanto Bert tinha um registro criminal enorme, percebem? E mesmo assim conseguiu a guarda. Assim. Enfim, vamos seguir mais à frente, né, para percebermos mais coisas. Aqui Teresa disse que ela não desistiu, né, da guarda do filho, ela queria ficar com o filho, queria cuidar dele, mas ela tentou lutar pela guarda. Ela disse que gastou assim tudo o que tinha que não tinha, que chegou um momento que ela já não conseguia lutar pela guarda, não tinha mesmo dinheiro, não tinha condições. Ela disse que ela ainda continuou ali a tentar ver se acompanhava o filho, mas que perdeu-lhe o rasto, que ela ainda ia ver em várias escolas da região se existia alguém com o nome dele ali a estudar, ela procurava, mas como eu já vos disse também, né, Bert não matriculava Anthony em escolas, mal o deixava sair de casa, o que aqui agora também faz muito sentido, que ele não queria que a mãe o encontrasse. E Teresa diz que Bert nunca ligou muito para o filho e que ela sabia que ele só queria a guarda, só queria ficar com o filho para lhe punir. Era uma forma que ele ainda tinha de continuar lhe agredindo. Aqui, avançando só um bocadinho, né, para um tempo mais atual, para dizer que Anthony, aqui nessa altura, estava preso, né? Foi acusado de homicídio doloso quando se acredita que existia a intenção de matar. Enquanto rolava assim em paralelo toda essa investigação da Helena e Shania e eles tentando ajudar, ele estava preso com a fiança de 100 mil, sim, 100 mil dólares. E com essa acusação, ele saiu, né, da vara da infância e ia responder como adulto. Então ele foi levado para uma prisão com criminosos adultos, sendo que eu já vos disse, ele tinha só 17 anos de idade. Ele não queria ir ao julgamento, né, não queria passar por tudo aquilo, mas o advogado que lhe acompanhava disse que ele não podia aceitar a proposta da promotoria aqui, porque não era uma proposta justa e que era melhor irem a julgamento e tentarem mostrar o que de fato aconteceu que o levou a tomar essa atitude. Mas depois o juiz acabou, né, reduzindo essa fiança para que Anthony pudesse procurar acompanhamento psicológico. Ele ia sair da prisão
mas teria sim que cumprir algumas exigências, como era o de usar GPS sempre para ser rastreado e ir ao tribunal a cada 30 dias. Ele também tinha um horário de recolha definido, horário em que ele tinha que estar obrigatoriamente em casa. Aqui, quando Anthony saiu da prisão, a sua madrasta Susan e o filho de Susan, né, o Peyton, foram-lhe buscar à prisão, mas ainda não estava terminado, né? As coisas não tinham acabado aqui. Ele apenas aguardaria o julgamento em liberdade, mas ainda faltava sim muita coisa a ser decidido. O advogado de Anthony diz que ele acreditava mesmo que Anthony tinha agido em legítima defesa, mas que aqui a parte mal que complicava tudo é que durante a discussão ali na casa entre pai e filho, Bert foi embora para a casa de banho e Anthony foi atrás dele. Anthony atirou no pai e quando ele caiu e estava indefeso, né, Bert pediu para ele parar, mas Anthony atirou mais vezes. Então, assim, aqui o que a polícia e os detetives consideravam era que havia sim intenção de matar e que não foi só legítima defesa, porque ele não só atirou e fugiu, mas atirou e foi atrás do pai para atirar mais vezes. Bom, aqui não sei se lembram o que eu vos disse que a Susana disse, mas vou só aqui relembrar-vos assim minimamente que ela disse que ela e Bert eram felizes, tinham uma vida boa, embora ela achava que o filho tinha ali um desconforto com o pai. Então, agora, ela e o Peyton vão nos trazer aqui muito mais coisas, né? Não sei se daria uma nova versão, mas uma versão talvez mais aberta, que agora eles iam falar muita coisa que não falaram antes. Gente, a Susan disse que quando foi viver com Bart, ela viu que Anthony não sabia coisas básicas, como o nome dele e a data de aniversário. Sim, ela disse que Bart até lhe disse que a avó de Anthony lhe tinha ensinado em casa, mas ela disse que se via que ele não sabia as coisas, então que era impossível ele estar a aprender em casa. Ela disse que até lhe ensinou assim as letras todas, né? Ensinou a fazer algumas contas, a subtração e a multiplicação, mas que quando ela chegou na divisão, que Bart lhe disse para parar. Sim, gente, ele não queria que ela continuasse a ensinar Anthony. Ou seja, ele não queria que o filho fosse para a escola, mas também não queria que ele aprendesse em casa. Anthony disse que, olhando para trás, que ele vê que o pai queria que ele ficasse seguro para ser mais fácil o controlar. Aqui, tanto Peyton como Anthony fizeram assim vários relatos de agressões físicas. Eles tinham medo dele. Até Susan disse que quando ele estava em casa, todos se comportavam. Sim, foi essas as palavras que ela usou. Ela disse que as várias câmaras, né, que haviam pela casa, porque, gente, havia câmaras em todo o lado. Assim, parecia um reality show. Dava para ver tudo o que se passava ali, a movimentação na parte de fora da casa. Só que Susan disse que essas várias câmaras que existiam eram, na verdade, para Bart ter o controle da situação, manipular a todos ali na casa, ver o que todos eles faziam. Ele tinha assim um sistema que dava para ver quando ela desligava o carro. Ele sabia tudo. Se houvesse um movimento no jardim, ele recebia uma imagem disso. Susan disse que as agressões verbais para os rapazes, né, eram assim constantes, que aconteciam todos os dias e que semanalmente havia agressões físicas. O Peyton disse que chegou o momento que ele não aguentou mais. Ligou para o pai, e isso foi em 2019, e pediu para ele lhe ir buscar. Ele disse que seu pai foi e que chamou a polícia. A polícia foi até lá. Bart então chamou o filho, Anthony, e disse: estás aqui, conta para eles se eu te agrito, se eu te faço alguma coisa, podes dizer.
Só que, gente, era óbvio que o pai dele, que era uma pessoa muito agressiva, que era péssimo, mas que também era a única pessoa que ele tinha, né, que ele conhecia da família, ali a dizer aquilo na frente da polícia. Como é normal de se perceber, ele negou, disse que o pai não era abusivo e que não lhe agredia. Susan disse que na noite antes de ir embora, ela e Bart tiveram uma discussão e que Bart lhe deu um soco e se afastou dela, que depois se virou, olhou-a nos olhos e, com um olhar muito maligno, disse: Não sabes do que eu sou capaz. Ela então ficou aterrorizada, disse que arrendou um quarto de hotel por 2 meses e foi-se embora. Ela disse que apresentou queixa de violência doméstica. Anthony disse que quando Susan foi embora, que seu pai ficou muito mais violento e começou a beber cada vez mais, que colocou assim cruzes por toda a casa e dizia que ele era um demónio. Anthony disse que para se proteger ele só ficava no quarto, tentando ser quase invisível, né? Para que o seu pai não lhe agredisse. Ele não tinha amigos, assim, ele vivia numa bolha. O pai que controlava tudo. Ele não podia ir ao médico. Gente, ele não ia ao médico, não havia registros dele, não era só a escola. Ele não ia a nenhum médico, não tinha nenhuma consulta, nunca foi visto nem acompanhado. Ele vivia só em casa, só quando o pai quis que ele fosse trabalhar, lhe arranjou um trabalho num sítio específico, mas o pai sabia com quem ele ia conviver ali, o pai lhe controlava, como eu já vos disse, pelo GPS para ver onde ele ia, quando ele voltava, assim, tudo era controlado pelo pai. Assim, ele disse que o pai nunca o deixou ter amigos, que era assim, se ele não tinha amigos, se ele não tinha professores, se ele não tinha ninguém, para conviver, ele nunca iria contar a ninguém sobre as agressões que ele sofria. Era completamente surreal mesmo de pensar. Susan disse que a polícia foi várias vezes, né, tentar entregar a intimação, o que Anthony também confirmou, mas todas as vezes que eles iam, Bert não abria a porta, ele se escondia. Anthony disse que ele se escondia e dizia para ele também se esconder. Ele disse que o pai ficou cada vez assim muito mais paranoico e começou a andar sempre armado pela casa. A polícia não conseguiu entregar o mandato, né, a ordem de restrição, até que o irmão e o sobrinho de Susan disse que iam se envolver para entregar aquela intimação. Eles iam ajudar a irmã, mas Bert recusava, não os recebia, não abria a porta. Anthony disse que ele sabia que eles eram capazes de ser assim tão louco quanto ele, né? Então ele fugia deles, escondia-se os visse. Susan então já não aguentava mais toda aquela situação. Ela chegou a publicar num site a ordem de restrição com um texto, né, onde ela explicava a situação e aquilo viralizou. Assim, toda a gente viu aquilo. Mas uma coisa assim muito estranha que aconteceu é que todos pensaram, toda a gente ficou a saber o agressivo que ele era, ele vai ficar em casa escondido agora que ninguém mais o vê. Mas a reação dele foi completamente ao contrário. Bert, assim, começou a sair, pareceu que adorou aquilo, começou a sair de casa para ser visto como se estivesse se exibindo mesmo, sabem? Susan ainda disse que 3 dias antes do crime, né, que ela descobriu que Bert tinha sido demitido por baixo desempenho e tinha uma dívida de $100.000 no cartão. Então, assim, ele estava a bater mesmo no fundo, gente. Ele ficou com medo, ficou cada vez mais paranoico. Nesse momento aqui, ele já não tinha nada a perder. Assim, aqui explica porque ele foi ficando cada vez mais descontrolado e mais agressivo, com todos, né? E aqui foi nesse momento que Anthony disse que ele teve a certeza que o pai lhe ia matar, então por isso ele fez o que fez, né?
o que eu já vos contei no início do vídeo, que ele acabou atirando no pai e o pai acabou por perder a vida. Em 26 de janeiro de 2021, Anthony, através de seu advogado, fez um acordo com a promotoria, aceitando dar-se como culpado por homicídio por negligência, e também ficaria em liberdade condicional a partir de 1 de março, o que para ele era assim bom, porque ele até depois de cumprir tudo o que lhe foi adstrito, ele poderia ficar sem ficha criminal. A procuradora disse que o que dava para ver era que Anthony nunca tinha tido uma vida de verdade. Por isso, ele podia sim estar prejudicado, ele podia não agir numa situação como aquela que eu vos disse, que ele estava preso no quarto, mas havia telefone, havia uma janela, que uma pessoa normal se calhar saía e ia embora ou pedia ajuda, mas que como ele não teve uma vida em condições, né, que nós dizemos normais, como a maioria das pessoas, também a reação dele podia ser diferente da reação que se calhar outras pessoas teriam naquela situação. Então ela disse que nesse caso assim se fazia justiça, assim Anthony teria uma oportunidade de viver sem as amarras do pai e seguir em frente. Ela disse que acredita que Anthony precisa de muita ajuda, mas que agora ele teria assim essa oportunidade de seguir em frente e de tornar-se um adulto funcional, aprender e fazer as coisas, né? Porque já não tinha Bert em sua vida. Bom, pessoal, Anthony aqui agora em liberdade. Ele foi até a casa da mãe, conheceu a mãe, a avó, os familiares. Ele mantém contato com eles, o que foi assim bom, né? Eu acho que já não, a relação já não era da mesma forma porque ele se afastou deles não por vontade própria, né? Mas muito pequeno e já não tinha assim muitas lembranças, mas afinal ele se lembrava ainda de algumas coisas e é bom para ele, né, encontrar também algo mais na vida dele, mais pessoas para além daquele mundo que ele conhecia só com o pai. Assim, eu vos digo sinceramente, ao ver o documentário, que já vou-vos falar, dava para ver que ele ainda era assim uma pessoa que estava muito triste, que tinha muita coisa para lidar. O caminho assim vai ser muito longo, ele vai precisar de muita terapia, de muito acompanhamento, para tentar não esquecer, porque acho que nunca vai esquecer o passado, mas conseguir viver em sociedade, viver de forma normal, apesar do ambiente em que ele cresceu, né, e tudo em que ele acabou absorvendo ali da convivência com o pai. Bom, pessoal, o roteiro de hoje eu fiz com base no documentário. É um documentário de 3 episódios que está disponível na Netflix e chama-se Eu Matei o Meu Pai. E vocês podem assistir lá se quiserem. Eu fiz aqui um grande resumo a explicar tudo detalhadamente, mas não trouxe assim várias coisas, né, que eles vão mostrando, imagens, fotos, lugares. Por isso, se vocês quiserem ver mais coisas assim desse caso, já sabem, assistam esse documentário. E eu quero então que vocês me digam o que vocês acharam desde o crime cometido por Anthony, a decisão da procuradoria, o relacionamento dele com o pai, a forma como o pai agia, em relação à mãe, à madrasta, tudo assim, vocês têm vários detalhes para terem a vossa própria opinião sobre esse caso e eu quero que vocês partilhem essa opinião comigo e quem sabe eu leio aqui no próximo episódio. Bom, de resto vocês já sabem, eu vou voltar aqui na quinta com mais um episódio de Explorando indicando filmes e séries para vocês e é isso, fiquem bem, continuem a explorar o oculto, sempre com moderação.